Boa noite. O Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp, IAC, juntamente com um grupo de pesquisa NeuroISelf, promovem uma série de webinários sobre em torno do tema de ética em tempos de pandemia, urgência de pensar e urgência de agir. Todos os webinários ficam posteriormente disponíveis no site do IAC, iac.unifesp.br. Hoje temos o prazer de receber a professora Isquia Lopes Sendes, que vai tratar do tema abertura e compartilhamento de dados em tempos de Covid. Para apresentar a professora, eu deixo a palavra com as minhas colegas Marisa Russo e a professora Maria Lúcia Formigoni, que irão igualmente coordenar essa sessão de trabalhos. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a presença da professora Isquia hoje no evento e vou fazer a apresentação porque realmente merece. A professora Isquia possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, tem um mestrado e doutorado em Neurociências pela Universidade de McGill, no Canadá, tem livre docência pela Universidade Estadual de Campinas, possui título de professor titular pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é chefe do Laboratório de Genética Molecular da Unicamp. É autora de mais de 250 artigos científicos em periódicos especializados. Atua na área de neuroética, neurogenética e biologia molecular, aplicada à medicina, atuando em grupos de pesquisa, epilepsia, neuroimagem e neurogenética. É pesquisadora principal do Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology, é membro do comitê gestor da Brazilian Initiative of Precision Medicine, já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais pela contribuição em pesquisas sobre epilepsia e doenças neurodegenerativas, e é membro eleito da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Recentemente, a professora Isquia, juntamente com outros professores, organizaram o dossiê intitulado Abertura e Gestão de Dados, Desafios para a Ciência Brasileira, que foi publicado pela Academia Brasileira de Ciências após o workshop sobre gerenciamento de dados científicos na América Latina e Caribe. Este evento foi realizado em parceria com a Academia de Ciências, Museu do Amanhã e o World Data Systems, do Conselho Internacional de Ciências. E é com este vasto currículo que hoje a professora Isquia vai nos falar um pouco sobre o tema da abertura e compartilhamento de dados em tempos de Covid. E agora eu passo a palavra para a professora Isquia. Professora Isquia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje falando para vocês. Eu gostei muito de conhecer o grupo e de conhecer a série de seminários, de webinários que são muito interessantes. Passarei a segui-los, certamente. Então, hoje eu fui encarregada de falar sobre compartilhamento de dados, que é um assunto que tem me interessado muito desde 2013. E eu tenho não só me interessado em estudar este assunto, como também me envolver no compartilhamento efetivo de dados, dados principalmente da área da medicina, no contexto da Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão, que é um projeto que foi lançado em 2015 e que conta com o apoio da FAPESP. Então, este é um projeto que tem como objetivo principal possibilitar com que o Brasil siga os seus pares internacionais na implementação da medicina de precisão. E a medicina de precisão é um conceito relativamente recente, que começou a ser proposto em 2013, 2014, e ela tem como objetivo mudar o paradigma atual da prática médica, através da incorporação de conhecimento, de dados de larga escala. Então, ela incorpora a questão dos dados massivos ou do Big Data na prática médica, de informações colhidas
componentes digitais, né, os biosensores. Ela também incorpora várias das questões relacionadas ao manejo, à análise de dados em larga escala. Então, tem o envolvimento da ciência de dados. E a medicina de precisão envolve também a questão da ciência aberta, ou seja, o compartilhamento de dados, de pesquisa e de resultados de pesquisa da maneira mais ampla possível, mas, claro, obedecendo preceitos éticos quando envolvemos o compartilhamento de dados pessoais. A Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão efetivamente tem compartilhado dados. Então, esse é o nosso website, e no nosso website existem locais específicos para o acesso aos dados que estão depositados na plataforma do BIPMED, e nós nos servimos também como uma plataforma para o depósito de dados por pesquisadores que estejam interessados em depositar ou compartilhar os seus dados e que não necessariamente estejam interessados em desenvolver uma infraestrutura de compartilhamento, podem usar a nossa plataforma. E essa nossa plataforma contém, então, dados genômicos e dados fenotípicos, ou dados da descrição clínica, né, desses indivíduos, dos quais nós temos os dados genômicos disponíveis. Claro que quando falamos de dados que envolvem indivíduos, nós temos uma grande preocupação com a questão da ética na disponibilização desses dados, sendo que nós incentivamos a obtenção do consentimento, mesmo nos casos de dados desidentificados. E aqui eu tenho um pequeno trecho de uma sugestão de termo de consentimento que aparece no nosso website, e que é um termo que nós utilizamos nas nossas pesquisas, e que fala da disponibilização pública de dados genômicos. Importante fazer aqui um parêntese, que a disponibilização pública de dados genômicos, ela é hoje uma condição imprescindível na área da medicina genômica. É impossível hoje se publicar em periódicos científicos de prestígio sem que os dados estejam disponíveis publicamente. Então, em geral, nós temos que colocar nos artigos e nos documentos que são incluídos, né, na submissão dos artigos, onde os dados estão sendo compartilhados. E isso vem na direção de promover a transparência e a reproducibilidade da pesquisa realizada na área genômica. Mas voltando ao nosso termo de consentimento, nós deixamos bem claro nesse termo de consentimento que os dados serão desidentificados, não haverá identificador nenhum que possa levar à identidade do indivíduo que doou os seus dados, né? E nós damos também a opção do indivíduo participar da pesquisa e concordar com a disponibilização dos dados, ou participar da pesquisa e não concordar com a disponibilização dos dados. Tá? Nós temos esse exemplo de termo de consentimento em 3 línguas no nosso website, tanto em inglês, em português, como em espanhol, porque o nosso objetivo é que pesquisadores de várias línguas possam compartilhar os seus dados através da nossa plataforma. Obviamente, esse termo de consentimento ele tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética à Pesquisa do local onde os pacientes serão recrutados. No nosso caso, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp. E nós temos também, implementamos também
na nossa plataforma alternativas para o compartilhamento seguro dos dados. Então, uma das alternativas que nós implantamos na nossa plataforma é o acesso em 2 níveis de segurança. Então, nós temos o nível 1, que é o acesso de dados totalmente compartilhado, não há inclusive a necessidade de identificação do IP do computador, e isso não é registrado pelo nosso website, na nossa plataforma, mas nesse caso, o que está disponibilizado são apenas os dados combinados, né? É o que nós chamamos das estatísticas combinadas, listas de variantes, frequências, nós não temos dados individualizados. Por exemplo, dados, esse é o genoma do indivíduo 1. Isso não está disponibilizado nesse nível totalmente aberto dos dados. Mas essas estatísticas combinadas são suficientes para que o pesquisador tenha uma ideia do que está disponível ali e decida se quer solicitar o acesso restrito, que seria o nível 2, na qual nós solicitamos não só a identificação do indivíduo, como o preenchimento de um termo de concordância de compartilhamento de dados, em que uma dos itens incluídos nesse termo é justamente o pesquisador vai assegurar que os dados estarão protegidos, que ele não compartilhará com nenhum outro pesquisador, sem autorização prévia do BICMED, e que ele, mais importante, que ele não tentará identificar os indivíduos que estão no banco de dados, porque nós sabemos que dados genômicos são podem potencialmente ser usados para identificar indivíduos, né? Então, o indivíduo se compromete a não tentar identificar nenhum dos indivíduos que estão presentes ou que doaram seus dados para aquele banco de dados, né? E este acesso em 2 níveis tem funcionado muito bem, nós nunca tivemos problemas de acesso indevido ou de identificação indevida dos indivíduos que estão presentes nesses bancos de dados. Importante ressaltar também que os nossos bancos de dados são bancos de dados grandes, isso também é uma outra proteção, quer dizer, não são bancos pequenos, né, são bancos de dados grandes, que é mais um aspecto que ajuda a proteger a confidencialidade dos dados ali depositados, né? E todo esse cuidado e esse tipo de maneira de compartilhar os dados não foi nada que surgiu da nossa cabeça. Nós temos participado de organizações internacionais que promovem o compartilhamento de dados, e uma dessas organizações que eu gostaria de citar aqui, aliás, até para que vocês possam consultar o website e ter uma ideia do trabalho que eles desenvolvem, é a Global Alliance for Genomics and Health, que tem, desde 2014, desenvolvido uma série de documentos, produtos e apoiado projetos internacionais que estão dirigidos para o compartilhamento de dados genômicos e de informações relacionadas à saúde. E tudo isso nesse contexto de auxiliar e acelerar o desenvolvimento da medicina de precisão, da medicina personalizada, né? E um dos documentos que, inclusive, eu recomendo para as pessoas que têm interesse nessa questão do compartilhamento de dados na área biomédica é esse framework para o compartilhamento responsável de dados genômicos e relacionados à saúde, que está disponível no website da Global Alliance e que está traduzido em 12 línguas diferentes, né? Inclusive, existe uma tradução em português disponível no website. Esse é um documento que estabelece as regras básicas, as premissas básicas do compartilhamento ético e responsável de dados genômicos e relacionados à saúde.
além desse componente de auxiliar ou de acelerar o desenvolvimento científico da área médica, um outro aspecto importante que eu gostaria de trazer hoje sobre o compartilhamento de dados é a questão da transparência da pesquisa médica. Acho que fica claro que quando nós temos o compartilhamento e os dados estão disponíveis, estão abertos, é muito mais fácil de se verificar a integridade, a transparência e o que eu considero muito importante, a reproducibilidade do trabalho publicado. E isso tem sido algo que tem preocupado muito pesquisadores da área médica e principalmente nesse tempo tão excepcional de pandemia que vivemos hoje em dia. Este é um comentário que foi publicado na revista Nature agora em outubro e que fala justamente das questões da integridade em pesquisa e que coloca entre os itens que servem para melhorar a integridade na área médica, justamente as práticas de compartilhamento de dados para que a pesquisa possa ser verificada e reproduzida por outros grupos. E essa questão de dados de pesquisa ou de resultados reprodutíveis sempre preocupou muito a área em que eu trabalho, na pesquisa, a pesquisa na área da genômica, porque nós tivemos, no início dos grandes estudos genômicos, de UAS, de associação, um número muito grande de estudos que não eram reproduzidos e que os dados não estavam disponíveis, criando uma certa dificuldade até para o desenvolvimento da área de pesquisa em medicina genômica. Isso levou ao estabelecimento de uma série de regras de como relatar esses estudos de associação. Eu não sei se algum de vocês teve experiência, né? Era muito comum nessa primeira metade dos anos 2000, cada semana nós tínhamos um estudo, vimos a associação da doença X com genes A, B e C, na semana seguinte um outro grupo publicar, não existe associação da doença X com a doença com os genes A, B e C. Então isso levou a um grande descrédito da área de pesquisa e nós, pesquisadores da área, nos preocupamos muito em relação a isso. E uma das medidas que foram adotadas foi justamente compartilhar esses dados para que eles pudessem ser reanalisados utilizando diferentes algoritmos, por diferentes grupos de pesquisa, para garantir que os resultados eram reprodutíveis e que poderiam ser considerados eventualmente até na prática médica, né? Mas isso, eu disse que começou muito na primeira metade dos anos 2000, mas infelizmente nós tivemos recentemente alguns exemplos de dados, justamente na área da Covid-19, que não foram reproduzidos. Alguns dados, inclusive, de genética. Talvez vocês possam se lembrar dos dados de pesquisas relacionadas com genes que estavam envolvidos na predisposição à doença e a casos graves. Eu posso citar um grande exemplo, por exemplo, associados a grupos sanguíneos, em que nós temos pelo menos 3 ou 4 estudos com resultados discrepantes produzidos por diferentes grupos, né? Mas hoje, diferente daquela época, há alguns anos atrás, pelo menos os dados estão disponíveis e quem quiser reanalisar os dados vai certamente poder ter acesso a esses dados para poder confirmar ou colocá-los juntos, né, e chegar a uma conclusão com dados mais robustos, né, combiná-los, chegar a uma conclusão com dados mais robustos, justamente pelo número de ter pela razão de ter uma amostragem maior, né? Isso também é uma grande vantagem de se ter os dados abertos, porque, inegavelmente, na área biomédica, quando temos uma amostragem maior, em geral, nós temos resultados mais robustos e que sustentam mais em termos de serem reprodutíveis.
Mas eu gostaria de trazer também para vocês os resultados de um artigo recente, publicado agora em outubro também, no American Journal of Human Genetics, muito interessante, que fala um pouco da percepção da população, porque até agora eu falei da percepção do pesquisador, mas e a percepção da população quando nós estamos falando do compartilhamento de dados genômicos? Então, esse foi um artigo que eu, inclusive, acompanhei a execução desse projeto, porque ele foi feito no âmbito da Global Alliance for Genomics and Health, então nós podemos acompanhar a evolução, e ele tem dados de vários países, inclusive do Brasil, né? E é muito interessante, eu não vou ter tempo de comentar todos os resultados, mas é muito interessante quando a gente olha como nós estamos ainda distantes de ter um engajamento apropriado da sociedade nessa questão do compartilhamento, como deveria ser, não é? Então, se nós olharmos, por exemplo, os dados do Brasil aqui, em que eles falam sobre disponibilidade da pessoa em compartilhar as informações genéticas, vocês podem ver que, em geral, os indivíduos aqui no Brasil têm uma disponibilidade por volta de uns 60% deles em compartilhar com os seus médicos, né? Então, a profissão ainda parece que detém ainda algum prestígio entre os indivíduos. Tem também uma vontade, né, de disponibilizar por volta de 50% com instituições que não visam um lucro, mas são muito reticentes em compartilhar por volta de 25% com instituições que visam o lucro. Acho que eu vou mostrar só mais um ou dois slides. Esse daqui fala também sobre se as pessoas têm conhecimento a respeito de pesquisas em genética, etc., etc., e a grande maioria diz que não está familiarizado com as pesquisas na área genômica e a necessidade do compartilhamento de dados. Vocês podem ver aqui que é por volta de 70% dos indivíduos no Brasil, e não varia muito em outros países. Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante. Existe pouca variação nos diferentes países, independente de serem países desenvolvidos ou em desenvolvimento. A maior parte dos indivíduos ainda tem pouca familiaridade com a necessidade do compartilhamento desses dados para o avanço da medicina e para o avanço da pesquisa. Então, são vários aspectos mostrando essa mesma questão, né, vários dados apontando para essa mesma questão, deixando bem claro que nós ainda temos que envolver mais a comunidade para que ela se sinta segura em relação à necessidade, em relação aos cuidados que os pesquisadores estão tendo na hora do compartilhamento. E é por isso que eu queria voltar ao início da minha fala, quando eu mostrei aquele slide do termo de consentimento. Eu acho que a hora da obtenção do consentimento informado para o compartilhamento de dados é um excelente momento para a gente aumentar esse engajamento e realmente explicar, mostrar da necessidade e da legítima do compartilhamento de dados para o avanço da ciência e para o avanço da medicina. Algumas questões particulares do compartilhamento de dados na pandemia, eu diria que eu acho que não há dúvida da importância do compartilhamento até antes das publicações. Nós temos vários artigos em preprint que foram disponibilizados publicamente, mesmo antes de serem revisados por pares. Isso foi muito bom, porque os dados foram imediatamente colocados à disposição. E, infelizmente, isso teve também um outro lado, que foi muito desses artigos acabaram não sendo publicados, ou mesmo quando foram publicados muito rapidamente, acabaram sendo retirados, porque ficou claro que o processo de revisão por pares é
necessário, e o processo de revisão por pares adequado é necessário para se garantir a qualidade da produção científica. E um outro aspecto muito interessante que foi esse grande escândalo da Surgisphere, que é uma empresa que forneceu dados para pelo menos 2 publicações que foram aceitas em revistas de grande impacto, e que depois essas publicações foram retiradas, porque essa empresa, que é uma empresa for profit, né, uma empresa privada, ela se recusou a disponibilizar os dados publicamente. O que ela disse é que esses dados haviam sido colhidos no contexto de um trabalho remunerado, né, e que eles não poderiam disponibilizar esses dados publicamente. Eu achei que foi uma atitude assim, muito interessante das revistas, foram 2 revistas de altíssimo impacto, que disseram, bem, se não é possível verificar a qualidade dos dados através da disponibilização dos dados públicos, né, a pesquisa não pode então ser aceita para a publicação, e foram retiradas. Então, eu acho que foi uma demonstração de maturidade importante do comitê editorial dessas revistas, que preferiu retirar os trabalhos, a arriscar não poder conferir a qualidade dos dados que foram analisados nos trabalhos. Então, eu acho que mostra que realmente nós estamos caminhando para aquele momento em que os próprios pares exigem que os dados sejam disponibilizados publicamente. Mas nós vivemos um momento muito interessante, porque se ao mesmo tempo existe essa pressão até os pares para que os dados sejam compartilhados e disponibilizados, nós tivemos recentemente, agora no mês de setembro, a entrada em prática da Lei Geral de Proteção de Dados no país, que é uma lei que oferece uma série de regras e resoluções e parâmetros para a proteção de dados pessoais. Existe, inclusive, um documento que é muito interessante, que se vocês não têm acesso, eu sugiro que é disponível publicamente, sugiro que procurem, que é o Guia de Boas Práticas da LGPD no Serviço Federal. Então, existe esse guia e que fala de uma série de aspectos práticos, como, por exemplo, o consentimento, a necessidade de manutenção da privacidade dos dados, né? E enfatiza muito essa questão do consentimento para a utilização e manuseio dos dados pessoais, né? Então, existe em vários momentos em que se fala dessa questão do fornecimento do consentimento pelo titular dos dados, para que os dados sejam usados e sejam colhidos, né? Essa questão da utilização em pesquisa, né? Ela é tocada também na lei. Em relação à questão da utilização em pesquisa, vou mostrar aqui. Esse aqui também são outras fontes de dados para as pessoas que estão interessadas. Então, existem aqui outras fontes de dados, inclusive comentadas da lei, porque para nós que não somos da área jurídica, é um pouco árido ler todos os artigos da lei. Então, quando nós temos alguns comentários, interpretações, o assunto fica um pouquinho mais interessante. Então, em relação à pesquisa para o uso exclusivamente acadêmico, a Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 4º, que trata das exceções, ela diz que para fins exclusivamente acadêmicos, a LGPD não se aplica, da mesma maneira que ela não se aplica para fins exclusivamente jornalísticos. E existe toda uma justificativa
para não ser aplicada ao trabalho exclusivamente acadêmico, pelo medo de que se possa desestimular a produção acadêmica no país. No entanto, eu devo fazer um alerta que não está claro ainda se quando existem parceiros privados que não sejam exclusivamente acadêmicos, então vamos supor, alguém está desenvolvendo um projeto de pesquisa, mas que tem parceiros privados, uma indústria, uma empresa privada da área da saúde. Então, isso pode não ser visto como uma pesquisa exclusivamente acadêmica. E, nesse caso, a LGPD se aplicaria, certo? Então, nós vivemos nesse momento, se por um lado nós estamos vivendo no país toda uma regulamentação nova para a proteção de dados, por outro lado, nós temos essa tendência internacional, principalmente na área de pesquisa, enfatizando o compartilhamento. Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar bem claro aqui, já finalizando, é que não é porque a LGPD não se aplica às questões de privacidade e de preservação dos dados pessoais, que não existe regulamentação na pesquisa. Existe, aliás, existe. Anteriormente à LGPD, né, nós temos regulamentação de ética em pesquisa com seres humanos e que trata de dados pessoais na pesquisa desde 1996. Então, nós temos o sistema CEP-CONEP, que regulamenta todas essas questões do consentimento informado, das questões de preservação da confidencialidade. Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro, né? Eu acho que, inclusive, tem algumas das recomendações são até mais exigentes do que a própria LGPD. Então, existe uma regulamentação muito boa, inclusive, dentro do sistema CEP-CONEP, que regulamenta essa questão dos dados para pesquisa, mesmo a pesquisa exclusivamente acadêmica, e que enfatizam a obtenção da autorização do consentimento e a manutenção da privacidade, né? Finalmente, eu só gostaria de deixar bem claro que, na minha visão, é muito problemático se defender o não compartilhamento de dados, que são situações que, inclusive, eu ouvi, né, eu participei, quer dizer, não eu fiz, mas eu vi pessoas justificando, né, outros pesquisadores justificando o não compartilhar. Por que não gostariam de compartilhar os seus dados? Pelas questões de confidencialidade. Então, isso não pode ser um empecilho, né? Até porque, como eu disse, nós já não estamos mais vivendo uma situação em que nos é facultado decidir se compartilhamos ou não. Na área em que eu atuo, na área de pesquisa em que eu atuo, compartilhamento de dados que vão ser publicados em revistas de bom impacto, ele é uma obrigatoriedade hoje. Internacionalmente, por exemplo, dados que são financiados pelas grandes agências de fomento, tanto nos Estados Unidos, Canadá e Europa, também têm que ser obrigatoriamente compartilhados. O que nós, pesquisadores, temos a obrigação, e no Brasil isso é regulamentado pelo sistema CEP-CONEP, é garantir a confidencialidade. E isso existe. Existem maneiras de se fazer isso. Existe tecnologia para se garantir que as pessoas não serão, a identidade das pessoas não será violada, né, dos voluntários que participam da pesquisa. Mantendo em mente que mesmo nas melhores situações de maior proteção, não existe nada hoje em dia que seja 100%, por exemplo, protegido de ações de má-fé, por exemplo, de invasores eletrônicos, hackers e etc. Mas o que o pesquisador tem que fazer é agir de melhor maneira possível para proteger
os dados e para proteger a identidade dos voluntários que participaram da pesquisa, né? Então, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. O meu objetivo era principalmente levantar alguns aspectos para que a gente possa ter uma discussão agora a respeito das questões éticas, práticas, filosóficas, em relação ao compartilhamento de dados e a proteção da identidade dos voluntários de pesquisa. Era isso, muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Isquia, pela sua exposição. De fato, todos os elementos que trouxe, da riqueza de elementos que trouxe, teremos muito para conversar, enfim, para discutir. Eu teria já de início uma questão para colocar para a professora. A minha questão é, enfim, ela é muito geral, né? Enfim, a minha área não é médica e a minha questão, então, ela vem a partir de um outro olhar, né? Enfim, poderíamos dizer, a partir da questão da abertura e do compartilhamento de dados, que a pesquisa científica, de uma certa forma, ela se globaliza, né? Bom, tendo em vista como, no caso nosso, o caso brasileiro, a economia brasileira, a maneira pela qual ela se dá um tanto, em que ela se desenvolve de forma combinada, mas desigual, né? Ou seja, estamos, enfim, no mundo globalizado, então temos todos os parceiros comerciais, mas há esse desnível. Então, há esse desenvolvimento, estamos juntos, então, portanto, é um desenvolvimento combinado, mas o desnível ali é patente. Isso se daria também no caso do compartilhamento de dados, ou seja, estamos imersos nisso, fazemos parte desse mundo global da ciência, mas há esse desnível presente igualmente, em que patamar, ou como quantificar, digamos assim, um desnível se ele houver. Eu acho que nós começamos um pouco atrasados, né? Estados Unidos, Europa já desenvolvem mecanismos há vários anos, né, de compartilhamento de dados e de resultados e de trabalho. Tem uma facilidade muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo em que a questão econômica é fundamental. A Alemanha acabou de assinar com uma editora de várias das revistas da área médica, um acordo em que eles vão fazer ao invés de cada pesquisador alemão pagar pelo Open Access dos seus artigos, eles vão fazer um pagamento geral, anual, que garante que qualquer pesquisador em qualquer universidade alemã possa submeter para qualquer revista Open Access, e quando não é Open Access, pagar pelo Open Access, né? Que agora nós temos, mesmo as revistas que não são totalmente Open Access, nós temos... Então, os alemães vão poder publicar exclusivamente Open, quer dizer, e é assim, é obviamente um acordo de milhões, né? Então, veja que do ponto de vista econômico, ter financiamento para se fazer isso melhora muito a questão de aumentar a visibilidade da pesquisa, porque é claro que artigos que são publicados Open Access são muito mais visíveis para a comunidade científica do que aqueles que não são. Nós aqui no Brasil, infelizmente, é cada um por si, né? Cada pesquisador que queira disponibilizar os seus artigos Open Access vai ter que pagar dos seus grants, do seu bolso, certo? Essa é uma coisa que nenhuma, principalmente nesse momento, nenhuma instituição no país quer discutir um acordo desse jeito, não tem nem condição, né? Mas eu vejo também uma outra questão, talvez não seja exatamente o que você perguntou, mas que talvez possa suscitar alguma dúvida, o Brasil, por ser um país periférico, não será prejudicado no momento que ele compartilha os seus dados e aí qualquer um no mundo vai poder analisar, né? Essa também é uma questão importante, quer dizer, nós vamos aqui colher dados, disponibilizar os dados para poder competir internacionalmente e eles vão poder usar. Sim, isso vai acontecer, né? Só que nós estamos num momento que nós decidimos, ou nós participamos da ciência globalizada e internacional,
que inclusive é importante para garantir a transparência, a qualidade da produção, tá certo? Porque se você não disponibiliza, você não publica em boas revistas, né? A sua pesquisa não tem visibilidade. Ou então nós vamos ficar aqui, não, o dado é meu e eu não vou conseguir publicar em lugar nenhum, e o dado é meu, mas daí ele não vai significar nada. Nesse sentido, você acha que vale a pena a gente investir em entrar em consórcios nos quais a gente vai ter, não só nós entramos com os nossos dados disponibilizando, mas a gente vai também ter a possibilidade de fazer análises secundárias, por exemplo, nos dados de outros pesquisadores? Esse você acha que é o caminho? Esse é o caminho. Se associar a grupos internacionais e propor projetos para analisar os dados conjuntos também. Eu acho que essa é a demonstração da maturidade científica no mundo da ciência globalizada e aberta. Eu posso também dar uma pergunta junto com a da Malu e do professor Ivo, porque vai nessa mesma direção. Porque eu vi um trabalho do Frontiers, não sei se a senhora viu, sobre a resposta da academia ao Covid. E eles faziam e eles faziam essa análise sobre exatamente de que maneira o Covid, que eu acho que foi também um ponto positivo para o Covid, porque a gente hoje discute Open Access e Shared Data em função do Covid, dessa rapidez que se deve trocar dados, cooperar, etc. Então, esse foi um ponto positivo, porque todo mundo está correndo numa mesma direção e tem que arrumar uma solução. Ponto positivo por um lado, né? Mas aí ele mostrava que, eu achei muito interessante, nesse artigo ele mostrava que o Brasil, com o Chile, e não sei mais qual era outro país, mas era da América Latina, figura entre os países que mais têm essa vontade de partilhar dados enfim, de cooperar com essa partilha dos dados. E foi muito interessante, porque daí ele faz a análise de países que culturalmente têm mais essa possibilidade de partilhar e doar, e os outros que não. E aí a gente vê que realmente não é uma questão cultural e econômica, porque os países com mais poder econômico têm tendência a não compartilhar, né? Então, eu acho assim, a Malu colocou uma questão muito interessante, porque o consórcio, você participando do consórcio, você automaticamente está dentro da partilha daquilo que vai surgir daquilo ali. Porque o Open Access, por si só, eu acho perigoso. A gente disponibiliza e alguém com recurso muito mais rápido sai na frente e faz um projeto final que você até faria, mas levaria mais tempo. E aí, no mundo de patentes, o Open Access, eu não sei como equilibrar, porque no mundo científico parece tudo muito bom, todos os cientistas se dão a mão e tudo vai sair bem. Mas quando a gente vê que a ciência saiu dessa esfera e hoje ela é política, ela é científica, ela é industrial, esse Open Access, se não for na forma de um consórcio, tudo combinado, com um contratinho, metade para você, metade para mim, não vai funcionar o Open Access só pela beleza do Open Access, né? Eu não sei, o que a senhora acha? Então, nós ainda estamos naquele momento em que as ferramentas estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, hoje em dia já existe a publicação dos seus dados. Você ganha, inclusive, um DOI lá. Então, você deposita, você faz uma publicação, ou então você disponibiliza publicamente em algumas plataformas. Isso, na verdade, é uma coisa que nós no BIPMED estamos pretendendo, né, por questões econômicas ainda não fizemos, porque toda vez que você obtém um DOI, você tem que pagar, né, a identificação. Você poderia, por exemplo, a partir do momento que você publica o seu banco de dados, fica claro que você tem precedente naquilo ali, certo? Então, já estaria registrado, até com um número de identificação, né? Então, aí você poderia depois analisar, porque, assim, nós temos que ser bem pé no chão aqui. Com todo o desenvolvimento da ciência de dados, hoje é absolutamente impossível que um único grupo, um único pesquisador vá à exaustão na análise de dados. Sempre vai sobrar alguma coisa.
Então, você pelo menos já garante que você tem uma publicação, seus dados estão disponíveis, mas é inevitável que outras pessoas vão ter acesso. E isso, na verdade, se a gente pensar no mundo competitivo e que nós estamos querendo o avanço da ciência mais rápido, isso é uma coisa boa. Isso pode não ser bom para o pesquisador individualmente, mas para a ciência em geral, isso é uma coisa boa. Então, eu acho que a gente já começa a desenvolver algumas alternativas para proteger o pesquisador que realmente foi lá, teve o trabalho e colheu os dados. Né? Mas não tem volta. A disponibilização de dados, ela veio para ficar e ela é cada vez mais obrigatória. Em relação a essa questão de patentes, o fato de que no Brasil é muito mais difícil e demorado você obter uma patente, o quanto você acha que isso influencia nessa questão de que as pessoas, e acho que até a falta de cultura em relação ao que é patenteável ou não, e que simplesmente você fazer um depósito não significa necessariamente que aquilo vai ser patenteável, e isso atrapalha esse processo, e as pessoas ficam muito preocupadas em que é uma coisa que na nossa progressão acadêmica acaba sendo valorizada, assim como a publicação original, e o quanto que isso entra um pouco na contramão desse compartilhamento. Então, eu não sou a melhor pessoa a perguntar sobre patentes. Realmente, eu não tenho experiência com patentes e a ciência que eu faço, ela é para publicação. Ela não visa ser patenteada. Mas o que eu tenho visto, tá, é que existe até um movimento, inclusive eu conheço alguns consórcios que são contra patentes. Porque eles dizem que, na verdade, a descoberta tecnológica tem que ser aberta para que outras pessoas possam. Então, começa a ter um movimento, códigos abertos, códigos de informática abertos, plataformas para o depósito de códigos, então, softwares abertos. Então, assim, existe todo um movimento nessa linha e um movimento contra patentes também. Por exemplo, aqui na Unicamp nós temos um consórcio internacional para a produção de novas drogas, de novos medicamentos, baseado numa série. Eu não estou envolvida, o pessoal do CBMEG está envolvido. E que é um consórcio Brasil, Inglaterra e Canadá. E esse consórcio é totalmente baseado na ausência de patentes. Então, os alvos não são patenteados, as novas drogas não são patenteadas, é tudo baseado na total disponibilização de tudo isso, porque eles acreditam que isso incentiva o maior desenvolvimento da ciência e da tecnologia para se chegar a... Então, eu diria que sim, dados abertos não combina bem com patente. Uhum. Então, eu acho que pode ser que nós estejamos vivendo uma nova era em que patente não vai ser alguma coisa tão valorizada assim. Talvez uma era um pouco menos capitalista. Isso se coloca, doutora Isquia, com a questão da União Europeia e dos Estados Unidos por ocasião do mapeamento genético, né? Porque tinha toda a postura da União Europeia que não iria fazer aquilo uma patente, né? E dos Estados Unidos que se dirigia para patentear qualquer coisa que eles tivessem decifrado. Então, acho que entra na pergunta da Malu e na sua resposta, né? Que é bem isso. E eu acho que quanto mais a tendência aumentar para que... Eu acho que o problema da ciência, uma parte, óbvio, é econômico, mas a outra parte é de quem é aquilo que eu fiz. Eu sempre costumo brincar que a ciência deveria ser como receita de bolo. Eu tenho um bolo de chocolate, eu passo a receita para você, você melhora, a outra pessoa põe uma cobertura. Então, a gente deveria fazer disso uma culinária, né? Ninguém fica pleiteando de quem é o bolo, mas você tem cozinheiros melhores que outros, né? Mas a receita do bolo está ali. Eu posso dar a mesma receita para você, né? Então, acho que falta um pouco disso na ciência, um pouco de culinária, mas acho que entra nessa parte. Você pode me dar uma outra pergunta?
a gente está falando do Open Science, e eu acho que foi ontem, antes de ontem, estava assistindo também uma palestra lá do pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, e uma das questões que se colocou exatamente com o Open Science foi exatamente que e também pela Covid, né? A Covid que acelerou o Open Science, todo mundo quer publicar muito rápido, publica, e se publica muita coisa sem a revisão, o que, por um lado, é bom, porque permite que várias pessoas leiam e façam logo os reajustes, então esses reajustes são mais rápidos, você tem uma comunidade, é como a comunidade do Google, né? Então tem isso também, né? Essa tecnologia, o que ela faz? Ela joga aquele Google que não funciona, aquele Word que não funciona, que eles acabaram de tirar do banho, ninguém testou, nenhum daqueles engenheiros testaram, e joga para a comunidade. E a comunidade arruma aquele software, né? Então, a ciência está caminhando para o mesmo caminho. Coloca a comunidade é que vai arrumar tudo. Tem o lado bom. O lado ruim é a imprensa, né? Porque ela pega aquele dado que não está terminado e começa a fazer um monte de publicação falsa, porque ela já aumenta aquilo que a gente fala, né? E depois, se aquilo tiver não muito certo, ela já colocou como dá. A gente pode pegar o caso da vacina. Se for ler o noticiário, a gente já tem uma vacina que funciona 100% e tem que comprar 50 milhões de toneladas, né? Essa ideia que está passando por aí. Não está nem em pré-print a vacina, mas já tem a notícia. A senhora não acha que tem um risco? Como é que a gente pode lidar com o risco do Open Science, equilibrar entre o Open Science para a comunidade científica, ele é bom, porque a comunidade se mexe e todo mundo vai ficar como o software, todo mundo ajudando, mas, ao mesmo tempo, quando é medicina, como é que a gente faz para que não caia na boca do povo uma coisa que não exista? Um remédio? Acho que você fez um excelente comentário, um excelente ponto. É igual a questão das redes sociais, das fake news, né? Então assim, realmente se exige, o que exigiu, o que está exigindo, né? Porque nós estamos vivendo esse processo, para o reconhecimento de fake news nas redes sociais. Educação, as pessoas serem um pouco mais educadas em termos de checar os fatos, a veracidade, a fonte. Eu acho que vai ser a mesma coisa, educação e ciência. Gente, educação e ciência é uma coisa tão importante que durante muitos anos nós passamos sem, porque, como você disse, o produto já vinha prontinho, né? O artigo revisado e tal. Só que de agora em diante, com essa disponibilização muito rápida da ciência para consumo das pessoas, a educação e ciência vai ser algo assim essencial. E aí eu vejo o nosso papel, porque nós, professores, né, nós estamos educando os nossos alunos, mas eu acho que nós vamos começar a ter que fazer esse engajamento da sociedade, um processo de educação também para a ciência, de como consumir a ciência e principalmente de aumentar a confiança dessas pessoas nas pessoas que podem verificar. Por exemplo, no caso das redes sociais, das notícias, é a questão do jornalista. Em algum momento alguém disse, não vai haver mais jornalista. Não, agora é mais importante ainda, porque agora eles são as pessoas que verificam a veracidade. Então, nós, cientistas, né, vamos ser as pessoas que vamos verificar e traduzir para a sociedade se aquilo é de aplicação imediata ou não, etc, etc. Mas eu vejo que nós vamos passar por um momento de muita confusão, como aconteceu com as fake news nas redes sociais. E eu acho que isso foi amplificado pela pandemia, né? Porque todo dia surge alguma coisa. Eu não esqueço quando o primeiro artigo sobre questão de grupo sanguíneo aumentando a predisposição para casos graves de Covid foi publicado. Nossa, eu tive vários colegas desesperados, é isso mesmo, não sei o quê. Eu acho que era O, né? O, A, eu acho que A tem um maior risco, né? Eu sou A, eu falei, 80% da população brasileira é A, então todo mundo tem risco de ter doença grave. E depois outro estudo mostrou que não era bem assim. Mas mesmo o primeiro estudo já tinha dados mostrando que, na verdade, o aumento do risco era muito pequeno. Era um odds ratio, assim, de alguma coisa de 1,5, né? Então, era uma coisa muito pequena, mas que, quando caiu na imprensa, quem tem grupo sanguíneo A vai ter caso mais grave de Covid. Então, eu acho complicado.
Você tocou num ponto fundamental, eu tinha até anotado aqui para perguntar qual que você achava que eram os desafios culturais e tecnológicos para que a gente coloque isso em prática, né? E eu acho que você já antecipou essa minha pergunta, porque realmente acho que o nosso grande desafio, eu acho que eu vejo dois. Tem um que é a nossa própria cultura de avaliação, de como nós somos avaliados pelas CAPES da vida e CNPqs e tal, e o quanto que este compartilhamento e a própria vaidade dos cientistas, que eu descobri, então eu acho que isso é um desafio de maturidade que nós vamos ter que desenvolver para amadurecer e passar a realmente ver as coisas de uma maneira mais compartilhada. Por exemplo, aquele software, o R, eu acho que é um excelente exemplo de como você progrediu imensamente e a própria comunidade científica foi aprimorando e desenvolvendo numa base completamente open source, e como que isso a gente vê cada dia saindo, mas assim, você tem que desenvolver isso de crítica. Eu acho que esse é o nosso grande papel agora como educadores, é levar, porque a informação está ali no Google, você não precisa mais ser um transmissor de informação só. Eu acho que o nosso papel agora é formação do raciocínio científico, do raciocínio crítico, e mostrar isso metodologicamente, quais são os problemas, onde precisa ser melhorado, né? Eu acho que esse é o grande desafio, mas a gente ter como lidar com isso quando o ser humano tem a tendência de querer soluções prontas, mágicas e preta por ter. Absolutamente, eu concordo plenamente que é um processo contínuo de aprendizagem e de mudança do paradigma, né? Tudo vai ser me oferecido ali totalmente pronto, mastigado e, né? Eu acho que nós vamos passar por um tempo um pouco confuso. Mas ao final das contas, eu acho que vai ser um desenvolvimento social importante, né? As pessoas vão desenvolver esse espírito crítico daquilo que ela pode acreditar ou não, né? Mas certamente, principalmente num país como o nosso, com tanta desigualdade, ainda com tantos problemas em termos da educação básica, né? Nós estamos falando em educar um cidadão para que ele seja crítico, que requer, né, um nível de sofisticação aí muito maior, né? Mas, professora, agora eu venho assim também com a pergunta, porque saindo um pouquinho do Covid aqui, dos dados do Big Data, mas quando a gente fala em educação científica, necessidade, se fala, eu faço vários, né, encontros e todo mundo sempre bate, mundialmente se bate nessa tecla, se fala da importância, tudo. Mas a gente não tem um ato, digamos assim, ativo nas universidades, por exemplo, para colocar cursos, né, cursos de desenvolvimento de capacidade crítica, e essa coisa da multidisciplinaridade, as humanas, a sociologia, tudo, é muito difícil. Eu dou curso de neuroética, e eu tenho as duas áreas, humanas e biológicas, e eu vejo, é nítido, você tem que chegar num curso de neurologia, as pessoas, quando vêm, elas não têm a menor ideia do que seja um curso de neuroética, mesmo vindo das áreas da neurociência, e elas têm uma dificuldade muito grande de achar que as ciências humanas ou a ética vai fazer alguma diferença na formação que eles têm, né? E aí, obviamente, depois, ao longo do curso, a gente conversa e muda ideia, mas para entrar, para introduzir, é sempre muito difícil. Então, qual é o movimento que se faz? Se pede difusão científica, se pede educação, etc., mas ainda tem uma resistência desses núcleos especializados, a medicina, a biologia, a física, as humanas, e a gente tem uma dificuldade enorme de fazer os profissionais entrarem e de fazer os alunos irem assistir às aulas e perceberem que tudo que eles fazem tem uma consequência social, essa ideia de ciência com responsabilidade. Eu acho que talvez a Covid também tenha permitido fazer isso. Eu falei outro dia com o professor Giannini, a discussão da Covid não se faz sozinha na medicina. Ela hoje é feita com vários outros profissionais e ela precisa. Como é que a gente coloca tudo isso? Como é que a gente
não é só pedir, como é que a gente faz? Uhum. É um desafio enorme. É um desafio enorme, porque, veja bem, nós estamos falando. Você introduziu o assunto falando dos profissionais, né? Então, nós já estamos falando lá na frente, enquanto que nós queremos atingir a população geral, quer dizer, que é um desafio maior ainda. Persistência. É a persistência, porque eu acho que em algum momento o movimento vai ser o oposto. Você vai ser solicitada. O tipo de formação, de curso, de especialização que você dá vai ser solicitado pelos profissionais. Porque nós vamos precisar de profissionais que sejam um pouco mais round, né? Um pouco mais redondos, né? Para enfrentar essa avalanche de conhecimento que não necessariamente, ou de informação, ou não de conhecimento, talvez de dados, né? Que não necessariamente são bem colhidos, adequados, ou de informação que realmente foi bem processada. Então, eu acho que ainda vai, eu vejo esse dia, e não está longe. Nesse sentido, acho que tem uma coisa importante também, que é a questão do Big Data. Quando a gente começa a trabalhar com esses bancos enormes, a tendência a tentar achar associações que muitas vezes não se provam não causais ou completamente aleatórias é muito grande. E a probabilidade disso aumenta exponencialmente à medida que nós temos esses bancos imensos, né? Então, qualquer associação, por mais espúria que possa parecer, ela se torna significante. Então, como a gente tentar fazer esse processo educativo no sentido de... Eu dava aula de estatística e muitas vezes alguns profissionais de saúde vinham com dados de pacientes e falavam, olha, tem esses dados aqui, eu quero fazer uma tese. Então, eu perguntava, mas qual é a sua pergunta? Qual que é a sua hipótese? Então, eu falava que eram dados à procura de uma hipótese. Eu quero ao contrário, quer dizer, em vez da pessoa pensar numa hipótese, primeiro ter uma pergunta, e aí ela vai colher os dados para tentar responder aquilo, ela tem um conjunto de dados e quer dar uma torcidinha ali para ver o que sai, né? Como a gente pode tentar se contrapor a isso e tentar fazer com que as pessoas entendam que primeiro precisa pensar e depois começar a fazer as análises dos dados? Eu acho que você tocou numa coisa, até assim, as palavras que você usou muito apropriadas, né? Por exemplo, associação não é igual a casualidade, certo? São coisas diferentes, né? Nem tudo que está associado significa que está causando, né? Então, tem até isso, esse é o clássico da estatística, né? Mas eu volto naquela tecla. Eu sou uma firm believer na educação. Não tem outra. Né? É a ferramenta que nós, como educadores, temos. Né? Então, eu acho que é isso. Mas aí, a abertura dos dados estando abertos, disponíveis, aumentando a transparência dos trabalhos, você aumenta a possibilidade de você pegar uma coisa espúria como essa. Né? Se os dados não são transparentes, você não vai pegar. Você não vai conseguir reanalisar, por exemplo, e chegar à conclusão de que, na verdade, não tem casualidade ou não tem, às vezes, nem associação entre um e outro. Então, nesse aspecto, os dados sendo abertos, estando disponíveis publicamente, você consegue pegar essas coisas que não são boa ciência, vamos colocar aí. Então eu acho que a gente vai até pelo outro lado, né? Então, e essas coisas sendo expostas podem criar situações constrangedoras para quem está fazendo isso. E aí, da próxima vez, ele vai ser um pouco mais cuidadoso, né? A gente imagina. Infelizmente, o ser humano, ele responde à educação, mas ele responde muito aí vem da neurociência, né? Aos estímulos nocivos, né? Ele não vai fazer de novo se ele for punido ou tiver um estímulo não agradável, né? Uma consequência não agradável. Então, eu acho que isso também vai servir de uma certa maneira de melhorar essa cultura, de querer manipular
os dados sem ter muito conhecimento de como fazer a análise de dados, né, adequadamente. Professora, eu posso vir também na pergunta da professora Maria Lúcia com os Big Data, né? Porque primeiro vem na esteira da pergunta, porque quando você trabalha realmente com bancos de dados, e lá a Unicamp está com esse centro de banco de dados, de precisão, etc., tomar cuidado com os algoritmos, né? Então, a senhora mesmo já falou que tem que ter a transparência, porque um algoritmo ele vai começando a funcionar sozinho e, de repente, a gente já viu várias dessas coisas, desses algoritmos racistas, algoritmos não sei o quê, porque na base tem algum defeitinho ali quando ele foi concebido, que depois ele anda sozinho e daí ele vai mostrar que ele tinha algum viés. Então, no seu caso, no caso da Unicamp, que tem esse grande banco de dados, que está sendo quase referência, né, para a América Latina e para o mundo dos dados, e trabalhando com Big Data, com algoritmos, e com a questão da transparência que a senhora está falando, que a transparência já é um requisito mundial para a inteligência artificial, porque você não faz mais hoje inteligência artificial se não tiver o quesito da transparência, ou seja, todo mundo tem que saber o que é que está na base daquele algoritmo, para que ele possa se processar e para você não ter o bias. Só que aquilo tem que estar evidente. Como que tem sido feito na Unicamp com essa grande base de dados? Como é que se dá essa transparência? Porque a gente fala transparência, mas como é que ela se dá, né? Num projeto como esse da Unicamp, o que é que você tem a mostra como é feito? Eu queria entender um pouco mais, porque eu sou da área, eu queria saber, para que não se transforme esse Big Data num algoritmo que ninguém vai saber o que é e que vai ter um monte de bias que a gente nem consegue verificar o bias. Então, ao mesmo tempo em que existe a necessidade de que os dados sejam compartilhados e transparentes, os códigos dos algoritmos também têm que ser compartilhados e transparentes, para que outras pessoas possam investigar o que está ali naqueles códigos e aplicar aquele código ao dado ou a um outro conjunto de dados e ver como aquilo vai. Então na verdade, é o compartilhamento e a abertura não só dos dados, mas dos códigos utilizados na análise também. E aí eu enfatizo muito o que a professora Maria Lúcia estava comentando, de utilizar esses códigos abertos, como por exemplo o R, né? Coisas que você sabe o que tem ali dentro. É transparente, ao invés de usar, por exemplo, um pacote fechado, um software fechado, que você muitas vezes não sabe o que está ali dentro, né? Então, eu acho que é essencial também a abertura dos algoritmos, a abertura dos códigos utilizados para análise. E com isso, o que nós esperamos? Que os pares, né, outros pesquisadores, vão atuar no sentido de verificar isso também, não só os revisores da revista, os revisores por pares, mas os outros que vão querer verificar se aquilo realmente é reprodutível, né? Eu acho que a capacidade de reproduzir os seus resultados, utilizando o mesmo código num outro conjunto de dados semelhantes, ou utilizando um outro algoritmo no seu conjunto de dados, é a segurança que a gente tem de que, metodologicamente, o trabalho foi feito de maneira adequada. Eu queria dizer, no caso dos dados, né, de biologia, é mais simples, porque você tem um dado de bancada e você coloca no Big Data e tem ali o seu código, vai fazendo. Mas existem casos de Big Data onde você pega uma série de variáveis sociais, né, para colocar de psicologia, etc. E tem vários trabalhos que mostram a necessidade, exatamente porque houve aqueles viés em alguns algoritmos americanos ligados à polícia, a questões legais, etc., prendiam sempre pessoas que moravam em locais vulneráveis, mas que não necessariamente eram violentos. Então, teve aquele caso dos vieses, e eles diziam que uma maneira de você diminuir esse viés do algoritmo era incluir, durante a formulação dos algoritmos, não só a pessoa encarregada, o engenheiro lá de fazer os algoritmos, mas filósofos, sociólogos, etc., para que eles pudessem perceber de que maneira aquilo estava sendo construído e dar dicas de quais variáveis colocar ou não. Dentro do centro da Unicamp, como é que funciona? Vocês têm só esse banco de dados unicamente para dados de bancada? Ou tem outros trabalhos que estão entrando com questões de psicologia comportamental da neurociência? Se utilizam outros profissionais para discutir esse começo do código ou não?
A princípio, os repositórios, nesse momento, que ainda estão começando, né, são de qualquer dado que tenha sido produzido por pesquisas realizadas dentro da universidade, né? Então, na verdade, os dados são da física, química, biologia, da parte de ciências humanas, o comportamento, essa coisa, eu ainda não sei se existem dados disponibilizados nessa, ou de características sociais, culturais, etc. Eu não sei, eu não tenho conhecimento. Meu conhecimento é bem restrito na área biológica, mas eu concordo plenamente com as suas colocações. Eu acho que isso é essencial. É aquela coisa, você tem que ser inclusivo desde o início, né? Ser transparente desde o início no desenho do código, no desenho do algoritmo. Eu acho que você colocou muito bem, que existem riscos, nós sabemos. Até aqueles algoritmos um exemplo clássico, os algoritmos de reconhecimento facial, né? É um problema sério os algoritmos de reconhecimento facial. Então, realmente, existem vieses e que são, às vezes, não necessariamente aquilo aplicado à ciência, mas aplicado ao dia a dia. Pode ter uma consequência pior ainda para o indivíduo. Professor, a senhora que tem, volto de novo, que eu acho assim extremamente interessante a Unicamp ter esse projeto, né, tão importante. E como é que a senhora vê esse projeto e esse trabalho que também foi feito junto à Academia de Ciências no âmbito internacional, a recepção disso tudo no âmbito internacional? Porque eu fico pensando, não adianta a gente falar em Open Science e também não se falar, a gente teve aqui um episódio junto com o professor Amâncio das Relações Internacionais ali da USP, falando sobre a questão de Covid e diplomacia. Então, eu vejo a mesma coisa pela Open Science. Não adianta nós acharmos que vai dar tudo certo para o Open Science, os cientistas, se não existir também uma política diplomática, governamental, entre os países, que permita que isso ocorra, esse intercâmbio, sem grandes problemas, seja para a mobilidade dos cientistas, seja para a troca de insumos, para a troca de qualquer coisa. Se isso não for viabilizado politicamente, essa questão também se perde. A senhora que faz parte desse grupo, fez parte desse documento, como é que a senhora vê no âmbito internacional essa troca? Primeiro eu vou responder no âmbito nacional, porque um dos objetivos do documento era justamente marcar a posição da Academia Brasileira de Ciências e sendo uma instituição de prestígio no país, de alguma maneira influenciar ou mostrar o caminho que a comunidade científica quer que o governo tome em termos dessa questão de compartilhamento de dados, né? Porque foi realmente uma necessidade dos acadêmicos de marcar, é este o caminho que a comunidade científica brasileira quer seguir, porque é este o caminho que a comunidade científica internacional está seguindo, né? Então nesse aspecto, bom, o Brasil é visto, eu acho que em vários outros aspectos, como o representante dos países em desenvolvimento, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que não resta dúvida, de uma certa maneira se enxerga o Brasil como aquele que pode fazer com que isso dê certo, então a questão do compartilhamento de dados realmente seja incorporado como uma política científica que vai nortear agências de fomento, a questão das posições acadêmicas, etc., porque nós estamos anos-luz na frente dos nossos vizinhos. Mas, assim, se por um lado eu percebo que nós começamos atrasado em relação ao hemisfério norte, aos países do hemisfério norte, né, mais desenvolvidos, por outro lado, nós estamos anos na frente dos nossos vizinhos na América Latina, por exemplo, né? Então, na verdade, existe um grande interesse internacional nessa área do compartilhamento de dados e da ciência aberta, que Cielo, por exemplo, muito antes da gente falar de compartilhamento de dados, Cielo já estava levando a abertura da ciência, né? Open Science, Open Papers na América Latina. Então, eu acho que o Brasil tem um papel importantíssimo, inclusive um papel estratégico.
em permitir a inclusão de países mais periféricos nessa questão da abertura de dados, né? Agora, é aquilo que você falou, tem que haver uma contrapartida dos nossos governantes, vamos colocar assim, né? Que tomam conta das nossas universidades, que estabelecem as políticas universitárias em termos de regras, em termos de financiamento. Por exemplo, não que a gente vai fazer igual à Alemanha, mas não seria uma má ideia que, por exemplo, que organismos oficiais, governamentais, enxergassem que open access é importante para a visibilidade da ciência no país. Então, será que não deveria ser incentivado? Então, será que a gente não deveria começar a pensar num mecanismo para fazer com que um número maior de pesquisadores pudessem publicar em open access journals, né? Mas, para isso, a abertura de dados e a abertura científica tem que ser uma política de Estado, né? De preferência de Estado, não do governo, né? Porque a gente quer alguma coisa que seja duradoura, né? Então, aí vem todo esse trabalho da Academia de Ciências, que não terminou. Existe agora um outro grupo existe um segundo grupo que agora vai recomendar políticas específicas de abertura de dados, está sendo coordenado pela Cláudia Medeiros, da computação da Unicamp, com participação de vários acadêmicos também. Nós estamos redigindo um documento, que inclusive é um documento em inglês, para que ele possa ser mais disseminado fora das fronteiras do Brasil também, mostrando um documento mais executivo, né? Aquele primeiro foi um documento mais de indicar caminhos, esse agora é um documento mais executivo. O que é que tem que ser feito realmente para que o Brasil não fique para trás nessa questão da internacionalização e globalização da ciência. Eu acho que para trás, não, esse documento que eu falei no começo, do Frontiers, é muito interessante porque ele coloca o Brasil como modelo, né, de país que está na frente sobre essa questão Open Science e Data Sharing. Então, eu fiquei muito satisfeita quando eu vi, porque vi que, pelo menos em alguma coisa, a gente já está tomando uma dianteira. Então, eu acho esse trabalho que vocês estão fazendo com a academia e internacionalizar, colocar em inglês, eu acho que até esse primeiro documento já deveria também estar em inglês, porque eu acho que ele é importante para mostrar a nossa história, ele deveria também ter a sua versão em inglês, é muito importante. Então, a senhora com certeza voltará aqui depois ou alguém que está fazendo o trabalho para falar desse segundo documento. Perfeito, perfeito. Eu acho excelente, isso é muito importante, a gente tem que realmente discutir o assunto, né? Eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a falar sobre isso, de uma maneira muito modesta, nos congressos que eu frequento e tal, aqui no Brasil, em 2014, 2015, todo mundo olhava para mim, mas como? A disponibilizar os dados? Mas ser louca, disponibilizar os dados. Agora já não me acham tão louca assim, eu tô feliz. Agora que parece... Mas a discussão do PRISP, né, do Prêmio Nobel atual, é mais ou menos por aí, né? Porque se começou uma discussão entre se disponibiliza os dados, uma pessoa vai fazer a mesma coisa em ser humano, e aí pleiteia quem vai ganhar o Nobel. Por quê? Porque ela abriu os dados, se ela não tivesse aberto os dados, ela poderia ter chegado ela mesma a fazer, né, em ser humano, mas aí a ciência perde porque a gente ficava atrasado. Então também tem uma discussão. Esse Open no próprio Prêmio Nobel que a gente acabou de receber não deixa de ser uma discussão de Open Science. Mas foi interessante que as duas foram reconhecidas, né? Então teve do japonês, né? O japonês é verdade. Mas elas mesmas disseram que gostariam que ele tivesse sido reconhecido também. Mas criou uma polêmica, né? Exatamente por essa questão do Open Science. O japonês ele pegou, é o japonês ou o chinês? Agora a nacionalidade do pesquisador. Aliás, eu só queria fazer um comentário. Você falou dos chineses, né? Então, China, Rússia, são países que não entraram nessa onda da Open Science e da Open Data. Eu
Não sei os dados, professor. Aquele artigo eu tenho que ver, então verificar, porque no artigo mostrava que China era um que estava querendo colaborar com o Open Science. É que a questão é que nunca sabe o que eles querem. Eles querem participar do Open não mostrando. Eu vou contar aqui uma coisa muito. Como eu não vou falar de nomes, então eu vou contar um caso que se passou comigo, só dessa questão do Open Science. Eu estava num congresso, num curso no exterior, onde só tinham 2 brasileiros. Uma delas era eu e uma outra pessoa. O resto era tudo dos Estados Unidos e algumas pessoas da Alemanha, países mesmo do G7 estavam ali. Eu, única brasileira, com uma outra pessoa. Então, acho que no meio do caminho eles esqueceram que tinha brasileiro, né? Então, continuaram a falar e tinha um jantar na mesa, todo mundo falando, e aí acho que era uma questão daquele roubo da China, que tinha levado dados, a chinesa que levou dados, comentava isso, e aí na mesa entre eles, o comentário foi, isso foi acho que uns 6 anos atrás, o comentário foi, então, quando eu tenho um pós-graduando estrangeiro, ele não é convidado para todas as sessões de discussão, ele é deixado para coisas muito específicas, que a gente não abre toda a discussão do laboratório. Isso eu ouvi. Eu posso dizer que era um grande laboratório, não sei. Então, pois é. A gente vê que nesse documento eu achei interessante, nesse que eu acabei de ver do Frontiers, que ele coloca, acho que China como uma da Open Science, que está se propondo a abrir dados. Eu pensei a mesma coisa, você entra para coletar, mas o que é que você dá de volta, né? Então, é uma grande discussão do Open Science mesmo, porque a gente pode entrar de maneira muito ingênua, e eu volto de novo na questão da Malu, se não for um consórcio, um contrato, é um contratinho escrito, quem entrou tem direito a, senão não vai, só abrir eu acho que é temeroso, só abrir, só dar. De início tinha bem essa questão que era quais são os países nesse centro de pesquisas que resistiriam a compartilhar os dados, né? E eu anotava aqui Rússia e China. A Índia, ela entraria também ou não? A Índia, nesse mundo globalizado, compartilha sem grandes problemas? A Índia não é um país que é conhecido por não querer compartilhar. Não. Mas a China tem esse problema. A China, ela tem muita vontade de comprar, mas é aquilo que você falou. Ele quer que os outros compartilhem com ela. Ela não necessariamente vai compartilhar. Então, existe um problema aí. Olha, eu tô aqui, eu abri só o documento só para ver nesse do Frontiers, ele coloca assim, diferenças culturais entre os pesquisadores, né, que estão aptos a publicar no Open Science, né? Ele coloca o Chile em primeiro lugar, Colômbia, China em terceiro lugar, Índia e Brasil. Mas aí você está falando de publicação, não de dados. Não, publicação. Eu acho que... Abaixo acho que tinha o de Sharon Day. O Brasil ele foi muito beneficiado, e outros países da América Latina, mas especialmente o Brasil, com o Cielo, né, gente? Que a gente não pode esquecer, que foi uma coisa revolucionária. Revolucionou a questão de publicação aberta e aumentou a visibilidade da ciência brasileira. Então, nós temos que reconhecer os pioneiros, né? E ainda fazem um trabalho excepcional. Acho que mesmo a luta que a gente teve para a CAPES manter o portal dos periódicos com acesso, quer dizer, não é um Open Science, mas pelo menos dá a possibilidade da gente ter acesso a muitas revistas que, na maioria das universidades brasileiras, os pesquisadores não têm. Quando eu fazia meu mestrado, meu doutorado, há algumas décadas atrás, várias, onde a gente ainda tinha o current contents, era nos livros que via isso, para se conseguir uma publicação, era assim, você mandava um cartãozinho para o autor, esperava uns 2, 3 meses para pelo correio ele te mandar alguma coisa. Então, acho que a gente, nessas últimas décadas, progrediu muito em relação a isso, e os jovens de hoje não têm noção do que era fazer uma pesquisa na DIREM, folheando o current contents. Bons tempos, aqueles livros empoeirados.
soltava poeira. Verdade, Malu, você sabe que isso é uma coisa muito interessante com o ResearchGate, né? Que você entra e fala com o autor direto. Aquilo é muito legal porque você pede o artigo, coisas que eu jamais poderia ter acesso a vários autores de artigos que eu quero, e quando você chega lá, você simplesmente conversa direto, é quase um e-mail direto com o artigo, então realmente facilitou bastante. É verdade, é verdade. Tem coisas boas, tem muitas coisas boas, mas temos que estar preparados para enfrentar o outro lado da moeda também, que não é só vantagens. Né? Eu vou fazer minha última pergunta. A senhora acha que realmente com a pandemia, a senhora vê pelos seus alunos de pós-graduação, pelos seus colegas, que a pandemia mudou o modo de publicar e o modo de partilhar? A senhora percebeu que existe uma diferença ou não? Porque eu fico pensando que o pessoal mais jovem, assim como é mais desprendido, né? O pessoal que não quer ter, ninguém quer ter mais CD, nem disco. Meu filho que fala, você continua comprando CD, eu fiz, mas eu quero pegar, né? E agora é tudo virtual. Então, essa coisa de você partilhar e não ter, é uma questão de geração ou a Covid melhorou? O que a senhora percebeu? Tem uma questão de geração importantíssima aí, é o que eu sempre falo, que compartilhamento de dados, por exemplo, referindo ao Brasil, ele só vai ser totalmente assimilado quando a nossa geração de pesquisadores se aposentar, porque a resistência está em pessoas da nossa geração. Os jovens, eles não têm essa resistência, aliás, eles compartilham tudo, né, se deixar, né? Mas eu acho que a situação emergencial da pandemia mostrou que existem muitas vantagens em compartilhar cedo. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu compartilho, depois de 2 anos, os meus dados estão. Tem gente que quer deixar um período aí de 2 anos, né? 2 anos em ciência é uma eternidade. Imagina 2 anos na pandemia. Eu acho que mostrou que, na verdade, essa questão do compartilhamento, ele é time sensitive também, né? Então, uma coisa que aconteceu é a familiarização das pessoas com os preprints agora, com esses artigos que não foram revisados ainda. E como eu falei, para o bem e para o mal, porque mostrou que a gente tem acesso à informação muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, tem informação que não é de boa qualidade, né? E mesmo o processo acelerado de aceitação dos artigos mostrou que pode ser desastroso, porque nunca tivemos tantas retratações de artigos assim como nesse período, né? É aquela história, é bom, foi essencial, mudou um pouco a cabeça das pessoas, mas ao mesmo tempo mostrou também que ele é arriscado e a gente tem que desenvolver algum tipo de controle, né, crítica na hora de consumir essa informação. Eu acho que, por um lado, também humanizou ciência, né? Porque mostrou que a ciência se faz assim, errando, acertando, tendo ideia errada, né? Nem todo cientista tem a hipótese certa, né? A gente tem a hipótese errada. Eu acho que humanizou a ciência, porque ciência é isso. O trabalho acabado, publicado, ele era o top daquele cientista top que já acabou, já viu tudo que dava certo e chegava lá. Então, mostrar que ciência é isso, é ir para frente, ir para trás, mas eu acho que o problema maior é cair na boca do público e fazer pensar que já tem uma cura quando não tem. Então, saber que aquele Open Science, ele vai, até não ter a caixinha do remédio na farmácia, você não dá como contar. Tem que aprender que aquilo é um passo da ciência. E às vezes até quando tem a caixinha. E pega a caixinha errada. Eu acho que aí uma parte nossa também, que muitas vezes a gente não cuidou no passado, acho que agora está começando a fazer um pouco mais isso, é tentar fazer isso de uma maneira, a linguagem menos hermética, falar de uma maneira mais clara, e acho que a gente precisa investir muito também em jornalismo científico, para que saia do sensacionalismo e da pressa em apresentar uma solução mágica e mostre que uma boa informação, mesmo que ela não venha cheia de fogos de artifício, é melhor do que uma informação errada que chega com banda de música e dá com os burros na água, né? Por dizer a minha avó.
Mas eu digo para vocês, uma coisa que me surpreende, hoje em dia você vê as pessoas, não da área médica, né, não da área científica, falando de estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, com uma familiaridade que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir. Então as pessoas te perguntam, né, sobre o que fazem, eles já entendem. Então vocês veem que esse papel de educar a população é interessante, eles assimilam, as pessoas assimilam e começam a ser mais exigentes na hora de analisar, mas não é, isso ainda não é fase 3, né? Eu acho isso bem, isso foi, para mim, foi surpreendente. Muito bom, muito obrigada. Eu acho que esse era um dos objetivos desse nosso webinário, e como isso vai ficar no nosso repositório de maneira aberta, a gente espera que muitos estudantes de pós-graduação e colegas possam ter acesso e aproveitar para pensar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado, professora. Nos enriqueceu muito aqui com toda essa discussão, com todas essas questões em torno do compartilhamento de dados. É um assunto que ainda é um pouco verde, eu diria, entre nós, e, portanto, precisamos falar muito sobre, dar visibilidade em torno dessa discussão. Enfim, sua presença aqui entre nós foi essencial. Muito obrigado. Também só queria agradecer, dizer que a gente se sente muito honrado de ter a senhora aqui presente, parte da Academia Brasileira de Ciências, com um trabalho tão importante, tanto pessoal quanto junto à Unicamp. E eu espero que a senhora possa voltar, ou algum dos integrantes também possa voltar para contar a segunda parte do trabalho, tanto da Academia quanto lá da Unicamp. Então, muito obrigada, professora Isquia, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.